Bom, dando continuidade, a gente vai agora avançar então. Vamos aqui adentrar a seção 2.4, que é trabalho e energia eletrostática. Muito bem. Suponha que você uma configuração estacionária de cargas, tá certo? E que você queira movimentar uma carga de teste Q de um ponto A até um ponto B. Ok? Então você tem uma distribuição de cargas aqui e eu quero pegar uma dessas cargas que estão aqui e levar ela de um ponto A para um ponto B. A pergunta é quanto de trabalho você tem que dispor para fazer esse tipo de tarefa. Tá certo? Então, uma carga aqui, outra carga aqui, uma carga aqui, uma carga aqui, elas criam aqui uma configuração. Eu ponho aqui uma carga de teste aqui, eu quero levar ela daqui até uma posição outra arbitrária ali. Então eu quero trazê-la de A e levar ela até B. Quanto trabalho? Esse aqui são cargas aqui que estão envolvidas. Q1, Q2, Q3, Q4. A grande pergunta aqui então é qual trabalho para executar essa tarefa? Muito bem. Bom, a força elétrica sobre o Q vai ser basicamente F. Esse aqui é o meu Qzão. Se eu chamar esse cara aqui de Qzão, que eu quero o cara que eu quero movimentar daqui até aqui. A força sobre esse Qzão nada mais é do que Qzão vezes o campo elétrico, certo? Onde o campo elétrico é aquele que foi constituído aqui pela presença de Q1, Q2, Q3 e Q4, tá certo? Então Q1, Q2, Q3 e Q4 ele vai criar um campo em todo o espaço e esse cara aqui, esse campo vai exercer uma força sobre a minha carga Qzão. Pode ser uma força de repulsão, pode ser uma força de atração, não sei, uma força qualquer aí, que aponta em uma direção também arbitrária, inclusive pode variar conforme eu vou deslocando aqui de A até B. O fato é que essa força nada mais é do que a carga Q vezes o campo E numa certa região do espaço. Então aqui eu vou ter uma certa força, aqui uma outra força, aqui uma outra. Isso vai depender quanto vale o campo elétrico nessa trajetória aqui. Ok? Bom, se a força elétrica é essa aqui, a força que você deve exercer em oposição a esse campo, tá certo? A força em oposição a este campo tem que ser então menos Qzão E, tá certo? Essa é a força que você tem que necessariamente inferir aqui de forma a cancelar essa força dada pelo campo elétrico. De forma que o trabalho para você levar essa carga de A até B é a força integral de linha da força vezes produto escalar com deslocamento. Tá certo? A força em oposição ao campo elétrico é menos Qzão. Essa Qzão é constante, então sendo integral de A até B de E integral dl, de forma que o trabalho necessário nada mais é do que Q
V de B menos V de A. Então, o trabalho necessário nada mais é do que a carga vezes a diferença de potencial entre o ponto B vezes menos o campo, o potencial no ponto A. Tá certo? É por isso então, que a gente diz que a diferença de potencial nada mais é do que o trabalho por unidade de carga que você vai ter para levar uma carga do ponto A até o ponto B. Só que aí não teria que ser negativo? Porque se eu fizer VB menos VA, vai dar negativo o potencial. Então, mas o potencial é definido como menos a integral de EDL. Não é isso? Delta V é igual a menos a integral de E escalar dl. Certo? Isso aqui é A, B, e isso aqui é VB menos VA. Tá certo? Então, menos a integral de EDL é VB menos VA. Então, fica Q VB menos VA. Mas não ficou faltando menos. Faltou menos lá? Aonde? Não, senão fica Q, VA menos VB, né? Porque acho que tem aquele menos Q antes da integral. Então, mas aqui, ó, o menos aqui, ó. É que se você subir A definição. fica menos, fica menos. Tá vendo? Ó, aqui fica... Se você... Vamos pagar aqui, ó. Entendi. Beleza? Não, tranquilo. Só para enfatizar aqui, ó. Assim, o VB vai ser menor do que o VA. E aí vai dar um trabalho negativo, né? Se você pegar o módulo da carga. Ou devemos fazer o módulo... Não, isso vai depender da diferença de potencial de B e A. Não dá para saber. Depende de onde, quem é o potencial maior, se é o VB ou o VA. Ah, leva em consideração a origem como sistema de coordenadas. Então, entendi. Então aqui, ó, é isso aqui, ó. Ops. Tá certo? Entendi. É que eu levei em consideração a origem como sistema da distância até a carga. Aqui eu não falei nada em relação ao potencial VB ou potencial VA. Não sei. Beleza. Não sei de fato. Então vai só uma geral, assim. Aqui é geral. Se a carga for positiva aqui, por exemplo, e eu quiser levar ele daqui, uma carga positiva daqui para cá, o trabalho, de certa maneira, vai ser negativo mesmo, porque a própria força eletromagnética já está fazendo esse trabalho para você. Você vai ganhar energia fazendo isso, certo? Se fosse fazer um trabalho a favor do campo elétrico. Aí você ganha energia, no fundo, você não gasta, certo? Beleza. Por isso que daria um resultado negativo aqui. Ok? Então, esse cara aqui nada mais é do que VB menos VA, de forma que o trabalho é Q vezes a diferença de potencial. Ok? Então, esse é o trabalho necessário. Vale frisar, né, que como a força é conservativa, o trabalho independe da trajetória, certo? Assim como a diferença de potencial também independe da trajetória, tá certo? E VB menos VA, como eu disse, nada mais é do que o trabalho por unidade de carga. Ou seja, só enfatizando aqui, o potencial entre os pontos A e B é igual ao trabalho por unidade de carga. Onde esse trabalho aqui, né, só enfatizando, é o trabalho necessário para levar a partícula de A até B. Ok? Em particular, né, se você quiser trazer uma carga do infinito até R, a gente vai ter então que o trabalho é igual a Q
V final é o V de R, menos o V do infinito, de forma que se a gente escolher o V do infinito como sendo zero, nosso referencial, o trabalho então vai ser Q V de R. Ok? Então, very important aqui, ó. O potencial elétrico é a energia potencial por unidade de carga assim como o campo é a força por unidade de carga. Tá certo? Essa energia potencial aqui nada mais é do que o trabalho, deixa eu até enfatizar aqui. Essa energia potencial aqui, ó. Ela é o trabalho para se criar um arranjo. Tá certo? Ou seja, trazer uma carga de um certo lugar até uma posição, eu vou gastar aqui um certo Q, que é a carga que eu quero trazer, vezes o potencial naquele ponto. Trago um segundo, gasto um outro trabalho, trago uma terceira, vou gastando um trabalho. Esse trabalho que eu gastei dá uma energia armazenada ali, que é uma energia potencial, tá certo? Por unidade de carga, né? O potencial, aliás, dá uma energia potencial, que nada mais é do que potencial elétrico, a carga vezes o potencial elétrico. Então, o potencial elétrico é a energia potencial por unidade de carga, certo? Assim como o campo é a força por unidade de carga. Ok? Isso aqui é extremamente importante. Bom, e de uma distribuição pontuais de carga? 2.4.2. Energia de uma distribuição de cargas. Pontuais. Então, a pergunta aqui, qual é o trabalho, né, necessário para se criar uma distribuição pontual de carga? Imagina que eu tenho um espaço vazio, eu tenho minhas cargas todas no infinito, e eu quero começar a criar ali uma configuração de carga, tá certo? Qual que é o trabalho necessário para a gente criar essa configuração de carga? Bom, o que a gente tem que fazer? Tem que começar a trazer carga por carga, tá certo? Bom, qual que é o trabalho necessário para trazer a primeira carga? Do infinito até uma posição aqui. Quanto vocês acham que é o trabalho necessário? Está vazio, não tem nada, quero trazer uma carga do infinito até aqui. 0, certo? Para trazer a primeira carga é 0. Por quê? Porque não tenho nada, não tem ninguém está me se opondo a eu trazer uma carga. Não tem campo, não tem nada. Estou no vazio, estou no vácuo eletromagnético, quero trazer uma carga, não tem força atuando sobre ela, não tem ninguém impedindo de eu trazer essa carga, eu trago essa carga com trabalho 0, certo? Não tem nenhuma força ali, trabalho é força de deslocamento, não tem força nenhuma, então trabalho 0. Bom, maravilha. Então não tem força de resistência. Para trazer a segunda carga, quanto vale? Agora tem outra carga que é 2. Agora eu quero trazer essa carga que é 2
até uma certa posição aqui. Quanto vale esse trabalho? Nada mais é do que Q2 vezes o potencial criado por 1 na posição R. Tá certo? Essa carga 1 aqui, ó, criou aqui um campo aqui, um potencial, né, nessa posição. Melhor, vamos colocar um sistema de coordenadas aqui, ó. Essa aqui é minha posição R1. Essa aqui é minha posição R2. Tá certo? Então esse meu V1 aqui é o potencial criado por 1 na posição 2. Tá certo? Criado pela carga 1 nessa posição aqui. Ele cria aqui uma posição, nada mais é do que 1 sobre 4πy0 Q1 sobre módulo de R2 menos R1. Certo? Que é essa distância aqui, ó. Beleza? Esse é o potencial criado por essa que dá o trabalho. Bom, o trabalho 2, então, nada mais vai ser. Então aqui eu vou chamar essa distância aqui, ó, de R12. O trabalho vai ser igual a... O trabalho para trazer a carga 2 vai ser 1 sobre 4πε0 Q2 vezes o meu V1. O meu V1 nada mais é do que Q1 sobre R12. Tá certo? Então é Q2 vezes o potencial criado pela Q1. O potencial criado pela Q1 é 1 sobre 4πε0 Q1 sobre R12. Todo mundo concorda? Maravilha. Agora vem a terceira carga. Vou trazer lá do infinito. Estou trazendo até aqui. Ok? Muito bem. Agora eu vou ter aqui, ó, o R1, 3. E vou ter também aqui, ó, o R2, 3. Tá certo? Então, o trabalho para trazer a terceira carga nada mais é do que 1 sobre 4πε0 Q3 vezes o potencial aqui nessa posição aqui, ó. Qual que é o potencial dessa posição? É o potencial criado pelas duas cargas. É Q1 sobre R13 mais Q2 sobre R23. Sim ou não? Beleza? De forma análoga, para trazer um W4, para trazer uma carga 4, para ter um outro trabalho. Esse aqui é o trabalho para trazer a quarta carga. 1 sobre 4πε0 Q4. Vou ter, então, o potencial que é Q1 exerce na distância R14, onde a R14 é a distância da carga 1 até a carga 4, mais Q2 sobre R24, onde o 24 é a distância da carga 2 até o Q4, mais o Q3 sobre R34. E assim por diante, tá certo? Então, para essas três cargas aqui, o trabalho total, né? Vamos dizer que eu quisesse trazer 4 cargas só, seria então 1 sobre 4πε0. Então agora eu vou pôr todo mundo aqui, ó. O que eu vou ter? Então primeiro é esse trabalho aqui, ó. O trabalho para trazer primeiro é 0, não deu. Então agora tem esse cara aqui. Então eu vou ter Q1, Q2 sobre R12 mais Q1, Q3 sobre R13 mais Q1, Q4 sobre R14
mais, agora o Q2. Q2, Q3 sobre R23 mais Q2, Q4 sobre R24 mais, finalmente, Q3, Q4 sobre R3, 4. Sim ou não? Esse é o trabalho para criar essa configuração com 4 cargas. Importante frisar aqui, ó. Essas distâncias aqui, ó, é o potencial, certo? Isso aqui é o módulo da distância da carga 1 até a carga 2. Isso aqui é o módulo da distância da carga 1 até a 3, o módulo, tá certo? Não é um vetor, é um módulo da distância, certo? É uma distância. 5 metros, 10 metros, 50 metros, não sei. É um módulo, não é um vetor, certo? Então, por favor, não, por exemplo, ó, se eu quiser trazer, ó, só para rapidamente aqui, ó, tem a carga Q1. Para trazer uma carga do infinito, a qualquer ponto dessa esfera aqui, ó, quanto que é o trabalho que eu gasto? Maior ou menor para trazer até aqui ou até aqui? Imagina que eu quero trazer uma carga Q2 do infinito até aqui ou até aqui. Ou mesmo até aqui. Qual que é o trabalho que é maior aqui? É o mesmo trabalho, tá certo? É o mesmo trabalho. Só vai depender da distância final de Q2 e Q1. Também, esse resultado aqui, o campo elétrico é conservativo. Também, campo elétrico conservativo. Mas note que eu estou indo para posições diferentes, tá certo? Mas o potencial aqui é o mesmo que o potencial aqui, que é o mesmo que o potencial aqui. Tá claro? Então, o trabalho é o mesmo. Sim? Por favor, não depende não é direção, só depende do módulo da distância do Q1 até o Q2. Beleza? Então, esse trabalho vai ser somatório das energias potenciais. Esse trabalho vai ser a somatória. Não, isso aqui, na verdade, é a carga vezes a diferença potencial. A carga vezes o potencial. Depende. Aqui não dá só diferenças potenciais, né? Mas vai ser a somatória das energias potenciais ponderada pelas cargas. É mais ou menos isso aí que vai ser. A gente vai chegar lá. Aguenta a mão. Ops. Muito bem. Então, ó, se a gente quiser generalizar essa expressão aqui, ó, o trabalho é igual, presta atenção aí, hein? 1 sobre 4π ε0. Ó, vou ter uma somatória I variando de 1 até N. Vou ter uma somatória de J variando de 1 até N, mas o J é maior do que I. De quê? De QI, QJ sobre RI, J. Tá certo? Vai ter, ó, 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4. Depois vou ter 2 com 3, 2 com 4. Depois vou ter o 3 com 4. Como deveria ser, reproduz o que está aqui em cima. Por isso que precisa do J maior do que I. Beleza? Ou a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode fazer o seguinte, ver se está certo, ó. Trabalho é igual a 1/2 de 1 sobre 4π ε0 somatória de
variando de 1 até não, somatória de J variando de 1 até não, mas agora aqui eu vou pôr o seguinte, ó, J diferente de I. QI, QJ sobre RIJ. Então, ó, eu tirei a imposição do J ser maior que o I, tá certo? Só que quando eu faço isso, eu vou ter 1, 2 e eu vou ter o 2, 1 também. Só que 1, 2 e 2, 1, como aqui é o módulo da distância e aqui é 1, 2 e 2, 1, não muda nada, tá certo? É como se eu tivesse duas vezes esse termo aqui. Depois eu vou ter 1, 3 e 3, 1. Duas vezes esse termo aqui. Vou ter 1, 4 e 4, 1. Duas vezes esse termo. Vou ter 2, 3 e 3, 2. Então, eu pego para compensar, eu ponho aqui 1/2 desse valor aqui. Acompanha? Dá para entender isso aí? Não? Sim? Beleza? Mesma coisa, não mudei nada, só para tirar essa limitação de J maior que I. Eu ponho J diferente de I, tá certo? E agora pego pela metade aqui o que interessa. Finalmente, então, o trabalho é igual a 1/2 da somatória em I, variando de 1 até não. Aí, ó, o único cara que depende do I aqui, ó, é esse cara aqui, que só depende do I, tá certo? Então eu posso colocar ele aqui para fora. Ele só depende do I. E aqui eu vou ter uma somatória de J variando de 1 até não, com I diferente de J, do que? De 1 sobre 4π epsilon 0 QIJ sobre RIJ. Agora, quem que é esse cara entre parênteses aqui, ó? Esse cara em parênteses nada mais é, ó, o termo entre parênteses é o potencial na posição RI, que é exatamente a posição de QI. Aqui não é QIJ, aqui é QJ. É o QI para fora, aqui só ficou QJ. O potencial na posição RI, que é a posição de RI devido à presença de todas as cargas. Então, esse cara aqui, ó, é o potencial na posição RI devido à presença de todas as cargas. Pensa só, tem uma carga Q1, tem uma carga Q2 e tem uma carga Q3. Qual que é o potencial aqui? Ó, é 1 sobre 4π epsilon 0 Q1 sobre R1 na posição I aqui, ó, R1I mais 1 sobre 4π epsilon 0 Q2 sobre
R2I, que é essa distância aqui, ó, mais 1 sobre 4πy0, que é 3 sobre R3I. Então, ó, esse termo aqui é o potencial criado por essas três cargas aqui, ó, essa e essa, na posição I. Que é exatamente o que está aqui, ó, tá vendo? Ó, olha o análogo, ó, 1I, 2I, 3I, ó, 1I, 2I, 3I, tá certo? Então, esse cara aqui é o potencial criado por todas as outras cargas na posição I, que é a posição onde eu vou trazer a minha iésima carga. Ok? Então, isso aqui faz com que, então, finalmente, o meu W seja escrito como sendo 1/2 da somatória em I, variando de 1 até N, de QI, V de R. Ou seja, calculo a posição onde eu quero trazer a carga, o potencial na posição onde eu quero trazer a carga, multiplico pelaquela carga. Pronto. Mais uma carga, calculo o potencial na posição onde eu quero trazer essa outra carga, vezes aquela outra carga. Mais uma, calculo o potencial naquela próxima carga, naquela posição onde eu quero trazer a próxima, e multiplico pela... assim por diante. Vou fazendo isso, isso me dá o trabalho total para trazer as cargas. Muito confuso? Pouco confuso? Mais ou menos? Dependendo do contexto que aparecer. Historinha. Pergunta vai ser sempre a mesma. Qual é a energia do sistema? Né? Essa aí. O que você vai fazer? Vai calcular o potencial ali, tá certo? E vai multiplicar pela carga que você quer trazer ali. Essa é a energia potencial. Ou a energia que você gasta, o trabalho que você gasta para você trazer aquilo lá. Quero calcular a energia potencial de uma distribuição de carga. Vou lá, tem o elemento dQ. Naquele elemento dQ eu tenho um certo potencial que todas as outras criaram naquela posição. dQ vezes o potencial que todas as outras construíram sobre S. Agora eu vou para o dQ do lado. Pego o potencial que todas as outras criaram sobre S e assim por diante. Vou fazendo passo a passo, calculo a energia potencial. Tem que estudar um pouquinho, não é tão... Mas a matemática está tranquila. Essa é a mais fácil. Agora a ideia é basicamente essa. Olha, começa daqui, ó. Qual o trabalho para eu trazer uma certa carga do infinito até uma posição? Então o trabalho é a carga vezes o meu potencial. Desculpa, o trabalho é força vezes deslocamento, que no final das contas vai dar a carga vezes a integral de EdL, que no fundo é carga vezes a diferença de potencial. Se eu estou trazendo ela do infinito, nada mais é do que a carga vezes o potencial naquele ponto. Então, para trazer uma carga do infinito, uma única carga, até uma posição R, o que eu faço? Calculo o potencial naquela posição R e multiplico pela carga que eu quero trazer. Isso vai dar o trabalho para trazer uma carga do infinito até aquela posição. Não sei o que tem no espaço, não interessa. Eu sei o potencial naquele ponto? Sei. Pronto. O potencial naquele ponto vezes a carga vai me dar o trabalho. É isso aí. Agora, veja o seguinte. Bom, agora eu quero construir uma certa configuração de carga. O trabalho que eu gasto para construir uma certa distribuição de carga é exatamente a energia potencial que eu armazeno, tá certo? Tem conservação de energia. O que eu gastei para construir aquilo lá, eu posso recuperar quando eu destruir, tá certo? Quando eu levar todo mundo para o infinito de novo. Então eu gasto um trabalho para trazer a primeira carga? Não, não gasto. Traço um trabalho para trazer a segunda? Opa, gastei. Gastei mais um trabalho, gastei. Tudo aquilo lá vai ficando armazenado como energia potencial. Na hora que eu mandar todas essas cargas para o infinito de novo, eu recupero toda aquela energia que eu gastei. Certo? Tem que recuperar. Conserva a energia. Ela está fluindo, né? A energia só flui no universo. Ela não desaparece, nem é criada.
Se eu gastei, tá fluindo tudo para uma posição, depois eu recupero quando ela voltar à configuração que ela estava original. Essa é a energia em potencial que eu tenho. Então, está aqui o trabalho necessário para construir a configuração de cargas, tá certo? Esse é o trabalho. Logo, esse cara aqui é a minha energia potencial, é a energia que eu tenho em potencial para poder realizar para realizar trabalho, para poder pôr uma bateria para funcionar, ou um motor para funcionar, desculpe, para você aquecer uma água, etc. É isso aí que você vai precisar. Essa energia que você tem em potencial. Ok? Bom, e numa distribuição contínua de carga? 2.4.3 energia de uma distribuição contínua de carga. Bom, o meu trabalho análogo aqui, uma infinitesimal aqui, se eu quisesse trazer uma carga dQ, o meu dW necessário ia ser 1/2 de dQ V, onde o V é o potencial aonde eu estou trazendo a minha carga dQ. Para uma distribuição contínua de carga, dQ é igual a um ρ dV, esse V é de volume, tá certo? Não tem nada a ver com esse V de potencial aqui, de forma que o meu dW é igual a 1/2 de ρ V dV, integral em volume, ou seja, o meu trabalho é igual a 1/2 da integral de ρ V dV. Então, esse é o trabalho para construir aí uma certa distribuição contínua de carga, certo? Basicamente isso aí. Ok? Se a gente quiser escrever a energia em termos do campo elétrico, a gente pode utilizar a lei de Gauss na forma diferencial, tá certo? Então, escrever aqui essa energia em termos do campo elétrico. O que a gente sabe? Divergente de E é igual ao ρ sobre ε0, de forma que meu trabalho é igual a 1/2 de ε0 integral do divergente de E vezes o potencial dV. Bom, aqui vem alguns arranjos aqui matemáticos para a gente poder simplificar. Se a gente notar uma identidade, tem uma identidade matemática, é o seguinte, ó, o divergente de um escalar vezes um vetor, isso aqui é uma identidade matemática, nada mais é do que o escalar vezes o gradiente do vetor, mais o produto escalar do vetor com o gradiente do escalar. Ok? Se a gente substituir isso aqui, olhando para a expressão aqui, ó, onde o meu A é o meu E aqui e o F é o meu potencial, a gente tira daqui que o trabalho é igual a 1/2 de ε0, e aqui então abre parênteses, fica integral, o divergente de VE dV menos a integral do E
produto escalar com o gradiente de V. Isso aqui também dV. Utilizando a expressão de que E é igual a menos o gradiente de V, aqui, ó, a gente tira, então, que o W é igual a 1/2 de ε0. Ops. Aqui eu vou usar o teorema de Gauss, certo? Então, a integral do divergente de VE dV nada mais é do que a integral de superfície de VE escalar dA, mais, aqui, ó, porque tem o menos aqui, mas o menos o gradiente de V é que é E. Então, mais a integral de E ao quadrado dV. Ok? Bom, se a gente se atentar aqui, ó, quem que é esse volume aqui, ó? Quem que é esse volume aqui? Quem que é esse volume? O que vocês acham que é? O que ele leva em conta? Uma superfície imaginária que engloba esse sistema de cargas? Não é uma superfície, é um volume. É um volume. Eu estou levando em conta todas as cargas, ó. Então a ideia é basicamente isso aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, meu volume aqui, ó. O que eu estou fazendo, ó? Tá aqui o meu dQ, tá certo? Nessa posição aqui, todas essas outras cargas criam um certo potencial nesse ponto aqui, tá certo? Eu vou pegar o dQ e multiplicar pelo potencial que todas as outras criaram aqui. Aí depois eu vou para um outro dQ, vou para um outro, vou para um outro, vou para um outro, e vou varrer toda a minha distribuição de carga, tá certo? Esse dV aqui é o volume, então, da minha distribuição de cargas, tá certo? É o volume da minha distribuição de cargas. Então é isso que eu estou fazendo, basicamente, ó. Peguei esse dQ aqui, ó, calculo o potencial que todas as outras cargas, com exceção dessa aqui, produziu aqui. Qual é o potencial? Sei lá, X. Aí X vezes dQ. Aí vou pro próximo. Faço isso varrendo todo o volume onde tem carga. Tá certo? Então o volume a ser integrado é aquele que contém a carga. Esse é o volume a ser integrado. Agora veja o seguinte. Se a gente considerar esse volume aqui como sendo um volume maior, ele também vai servir, tá certo? Porque o volume extra não vai contribuir em nada, porque o meu ρ aqui, ó, é 0. Tá certo? Pensa só, agora eu vou calcular o volume como se fosse aqui. Vou calcular o potencial aqui e multiplicar pela carga nessa posição aqui. Qual é a carga nessa posição? Hã? Qual é a carga nessa posição? Ó, minha carga está aqui, ó. Quanto é a carga nessa posição? 0. Então, mesmo que eu integre num volume, todo o volume espacial, o volume inteiro do universo, eu vou ter o potencial em todo o volume, todo o espaço, mas a distribuição de carga só está aqui, ó. Então, no final das contas, nada me impede de eu substituir essa integral aqui para uma integral em volume em todo o espaço. Por quê? Porque o ρ só está aqui, ó, presente nessa posição aqui, ó. Mais ou menos, sim ou não? Ó, se a gente for fiel, a gente teria que fazer isso aqui, ó. Trabalho é igual a 1/2 da integral do ρ de R' V em R' dV'. Tá certo? Se eu colocar o meu R' aqui, ó,
o meu V de R' é diferente de zero, tá certo? Mas o meu ρ de R' vale quanto? Quanto vale o ρ aqui nessa posição aqui? Zero, tá certo? Então eu vou integrar aqui, 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 todo esse espaço aqui, o potencial é diferente de zero, mas o meu ρ de R' é zero. Quando eu chego aqui, opa, aqui não é mais zero o meu ρ de R', certo? Então o meu ρ de R' está limitado a uma posição. Todo vetor R que eu tiver fora da onde tiver carga, a contribuição vai dar zero para aquela integral ali. Tá certo? Só vou ter contribuição. O potencial, sim, vai ser diferente de zero, obviamente. Mas as cargas ali não vai ter problema nenhum. Porque a carga é zero fora do espaço. Eu tenho uma região onde tem carga só. Então eu posso pegar, calculo o potencial, calculei, beleza. Vezes a carga ali. Quanto é a carga ali? Zero. Nada. Aqui agora, o potencial, beleza, calculei. E a carga ali? Zero, zero. Aí, opa, entrei aqui. Ah, agora sim, quanto vale o potencial? Sei lá, um valor. E a carga? Ah, também um valor. Ah, então vai contribuir. Então nada me impede, eu quero que vocês fiquem claros isso, nada me impede de eu integrar esse cara aqui, ó, em todo o espaço. Tá certo? Isso por quê? Porque o volume não vai contribuir nada. O ρ é igual a zero em regiões onde não há carga. Sim ou não? Beleza? Muito bem. Então, tendo isso em mente, que eu posso estender esse volume aqui para todo o espaço, vamos analisar essa integral aqui, ó. O que acontece com essa integral aqui? Tá? Essa integral aqui é uma integral de superfície, tá certo? Essa superfície é a superfície que envolve as bordas lá do meu volume, certo? Então, ó, eu sei, é conceitualmente difícil, mas pensa só. Quando eu faço a lei de Gauss aqui, ó, tem uma integral em volume e transformo isso aqui numa integral de superfície, essa superfície aqui é a superfície que envolve o meu volume, tá certo? Se eu faço esse volume tender a muito grande, ser enorme, tá certo? Essa superfície é uma superfície gigantesca, mas isso não muda nada o meu problema. Eu poderia ter isso. Mas o que acontece com essa integral aqui quando eu faço o volume ser o volume de todo o espaço? O meu E aqui, ó, ele cai, ele é proporcional a 1 sobre R ao quadrado, tá certo? O meu V, ele é proporcional a 1 sobre R. Essa superfície aqui, por sua vez, ela cresce com R ao quadrado, ok? Dessa maneira, o que acontece é que o valor dessa integral de superfície aqui, ela é proporcional a 1 sobre R, tá certo? Essa integral aqui, ó, V E escalar dA, ela é proporcional a 1 sobre R. E quando o S tende para infinito, essa integral tende a zero. Sua contribuição é nula. Tá certo? Então, o que se faz? Ó? Essa integral aqui é real, isso aqui é verdadeiro. Isso aqui é verdadeiro, tá certo? Mas quando eu troco esse volume aqui por todo o espaço, ou seja, não calculo E só na região onde tem carga. Calculo E agora em todo o espaço, todo o universo. O módulo de E ao quadrado em todo o universo. Quando eu faço isso, a contribuição desse cara aqui vai a zero. Tá certo? E só sobra a contribuição desse elemento aqui. Então, como a equação 1, que é a nossa primeira equação aqui, ó, essa equação aqui,
essa equação aqui. Ela dá a energia correta. Qualquer que seja o volume usado, tá certo? Qualquer que seja o volume que eu use aqui, ó, seja o volume onde tem carga ou um volume do universo todo, ela vai dar o mesmo resultado, é essa integral aqui. Por quê? Porque quando eu pegar algumas situações onde o ρ de R' é zero, essa integral aqui vai dar zero, eu faço então um volume que envolve todo o espaço, tá certo? Então eu consigo trocar essa expressão aqui por uma integral do módulo de E ao quadrado dV, onde o dV agora não é o dV onde estão as cargas. Se eu for levar o dV só que tem as cargas, esse cara aqui não dá zero. Mas quando eu estendo esse volume para todo o espaço, essa integral aqui dá zero e essa integral aqui, ou seja, a contribuição desse cara aqui, ele vem toda para cá, ó. Quando eu integro na vez não só onde tem carga, mas no espaço como um todo, tá certo? De forma que o meu trabalho, então, fica dado por essa expressão aqui. Então, essa aqui é a energia potencial da distribuição. É a energia potencial do campo. De novo, vamos lá, parte a parte. Ó. É sutil mesmo, mas não dá para entender, não é tão... Bom, primeira coisa é chegar aqui, ó. Você tem que entender isso aqui, que foi o primeiro passo que a gente fez lá, certo? Se você começar com o exemplo que a gente começou, ó, uma carga traz outra carga, vai trazendo, de certa maneira você não deveria ter dificuldade para chegar aqui. Transforma isso aqui numa distribuição de carga, está aqui o trabalho de uma distribuição de cargas, tá certo? De maneira mais rigorosa, está aqui, ó. Substitui o meu campo, a minha distribuição de carga aqui, usando a lei de Gauss na forma diferencial, de forma que meu trabalho, então, fica com essa expressão aqui. Uso uma identidade matemática, chego até aqui. Isso aqui, por enquanto, é tudo matemática, certo? Troco aqui o campo elétrico pelo menos o gradiente do potencial, também é matemática. Aqui que vem a sutileza. Então, você se atenta que esse dV aqui nesse momento, é o volume onde tem carga, só onde tem carga. Tá aqui, ó, só esse volume aqui. Vou somando todo o volume de carga. Porém, nada me impede, se você se atentar a essa expressão aqui, ó, de fazer essa integral aqui em todo o espaço. Se eu integrar aqui em todo o espaço, essa integral aqui não muda. Dá o mesmo resultado. Por quê? Porque o ρ aqui, ó, aqui, ou aqui, ele vale zero. Então, nada me impede de eu fazer esse volume do tamanho que eu quiser. Posso fazer isso, não tem problema nenhum. Por quê? Porque apesar do potencial ser diferente de zero nessas posições aqui, a quantidade de carga nessa posição é zero. Então, não tem contribuição nenhuma para o trabalho. Então, eu posso estender esse volume aqui para o volume inteiro do universo. Então, se eu fizer isso, estender essa integral aqui, não só para a região onde tem carga, mas para todo o espaço, essa integral vai a zero, e a contribuição que ela tinha aqui, quando eu levava a integração só no limite onde tem carga, recai toda sobre esse termo aqui.
de forma que o meu trabalho agora ele pode ser calculado não como integral no volume onde tem carga somente, mas numa integral no volume em todo o espaço do quê? Do módulo de E ao quadrado. Essa aqui é a ideia. E aí? Se convenceram ou não? Vamos fazer um exemplo, né? Porque exemplos ajudam bastante. Então, ó, é o exemplo, acho que é o 2.8. Então aqui a ideia é o seguinte, ó, encontre a energia de uma casca esférica uniformemente carregada com carga Q e raio R. Então, pode fazer de duas maneiras. Ó. Primeiro, dW é igual a 1 meio de dQ vezes V. Ok? Bom, mas é uma casca esférica, tá certo? Então tem uma distribuição superficial de carga. Então o meu dQ é igual a um sigma dA. De forma então que o meu dW é igual a 1 meio de V sigma dA. Ok? Muito bem. Qual que é o potencial da casca esférica? A gente já calculou agora há pouco. Aí. Quanto valia o potencial da casca esférica? 1 sobre 4πε0. Q dividido por R. Exatamente. Veja, eu vou calcular o potencial. Está aqui minha casca esférica aqui. Ó, presta atenção. Eu vou calcular o potencial aqui e multiplicar por esse dQ. O potencial aqui e multiplicar por esse dQ. O potencial aqui, que todas as outras criam, né, aqui, e multiplicar pelo dQ, assim por diante, tá certo? Então é o potencial aonde que eu tenho que calcular? O potencial aqui em Rão, tá certo? Que é onde tem as cargas. É o potencial onde eu quero, onde tem carga, eu vou lá e multiplico, e assim por diante. Não era assim que a gente fazia? Ó, todas essas outras cargas aqui, ó, criam um certo potencial aqui, que eu vou lá e multiplico pelo dQ, e assim por diante. Aí depois aqui, todas as outras cargas aqui produzem um potencial aqui, eu multiplico por dQ, e assim eu vou fazendo isso. Então o potencial V, o potencial da casca esférica é 1 sobre 4πε0, Q, que é a carga total, dividido por R. Tá certo? E esse potencial é constante aqui. Então aqui eu vou ter que meu trabalho é igual a 1 meio do que? Da integral de 1 sobre 4πε0, Q sobre R sigma dA. Agora, 1 4πε0 é constante. O meu Q é constante. O R é constante. Fica uma integral de sigma dA. Quanto vale a integral de sigma dA? Sigma R dr. É a carga. Muito bem. É a própria carga, né? Integral de sigma. Ó. Integrar aqui, ó.
Não, você pode fazer isso aí, mas no final das contas vai dar a área vezes o sigma, que nada mais é do que a carga. No final das contas, então, eu tenho que a energia ali é 1 sobre 8π ε0, Q ao quadrado, sobre R. Essa é a energia de uma casca esférica uniformemente carregada com carga Q e raio rão. Ok? Ou ainda, em termos do campo elétrico. O campo elétrico, quanto vale o campo elétrico de uma distribuição de uma casca esférica? Q sobre R ao quadrado na direção R versor. Tá certo? Isso aqui para R maior igual a Rão. Tá certo? Para R menor que Rão, quanto vale? 0. Muito bem. Módulo de E ao quadrado agora, quanto vale? Então vai dar quadrado desse cara aqui, Q ao quadrado, sobre R à quarta. Ok? O trabalho, por sua vez, em termos do campo elétrico, ó, é 1/2 de ε0, 1/2 de ε0, integral de E ao quadrado em todo o volume. Integral do módulo de E ao quadrado que está aqui, ó, do que? De 1 sobre 4π ε0 ao quadrado, Q ao quadrado, sobre R à quarta, integrado em todo o volume. Que volume que é esse aqui? Que volume que é esse aqui? O que eu tive que fazer para poder trocar o trabalho por essa expressão aqui, ó? Eu troquei aquele volume que era onde só continha a carga pelo volume de todo o espaço, tá certo? Então vai ter uma integral que valia de 0 a 2π em dφ, vou ter uma integral que valia de 0 a π em θ, e eu vou ter uma integral que valia de 0 até infinito em R, para integrar em todo o espaço, vou integrar o campo em todo o universo, certo? Foi por isso que eu acabei descartando esse termo aqui. Se eu não fizesse isso, aí eu teria que levar os dois termos em consideração. Se eu estivesse integrando de 0 ou até Rão só, ou mantendo o próprio... Então aí eu troquei isso. Eu troquei pela integral em todo o espaço. No fundo, né, nem vai ser de 0 até infinito, porque de 0 até Rão, quanto vale o campo? 0. Então eu vou ter que integrar de Rão até o infinito. Tá certo? Porque o campo lá dentro da esfera valia 0. Tá certo? Então, o meu trabalho aqui vai ser igual a 1/2 de ε0 integral 1 sobre 4π ε0 ao quadrado, Q ao quadrado. Aí tem uma integral aqui. Então essa integral aqui vai ser de Rão até infinito, de 1 sobre R à quarta. Aí, ó, só lembrando, o dv, né, ó, em coordenadas esféricas é R ao quadrado, seno de θ, dθ, dφ, dr, tá certo? Então vou ter aqui um R ao quadrado dr. Vou ter uma integral de 0 a 2π dφ e uma integral de 0 a π de seno de θ dθ. Essas duas integrais aqui, ó, valem 4π. Pode fazer as contas aí que vai dar 4π. Então, no final das contas, o meu W vai valer 1/2 ε0, 1 sobre 4π ε0 ao quadrado, vezes 4π, esse 4π aqui, integral de Rão até infinito. O meu Q ao quadrado aqui, ó, já vou colocar aqui, ó, Q ao quadrado, tá certo? Do que? De
1 sobre R ao quadrado dr. Sim ou não? Aqui, ó, R ao quadrado, R quarto, sobra 1 sobre R ao quadrado. Então, ó, aqui deu 4πy0, dividido por 4πy0 ao quadrado, então vai dar 1 meio de 1 sobre 4πy0, aqui dá o Q ao quadrado, tudo isso aqui, né? Vezes, quanto vale essa integral aqui? Menos 1 sobre R, infinito, Rão, isso aqui vai dar o final menos o inicial, o final dá 0, não é isso? Fica 1 sobre infinito dá 0, menos o inicial, Rão, vai dar 1, vai dar Q, então, sobre 8πy0, que multiplica 1 sobre Rão. Aqui é um Q ao quadrado, tá certo? Que é exatamente o mesmo que você fez calculando pelo potencial. Certo ou não? Alguma dúvida? É sutil, cara. Precisa estudar isso com afinco, com cuidado, com atenção. E não deixe margem para dúvida, tá certo? Se tiver dúvida, meu, não pode, entendeu? Não pode. Tem que entender isso aí. Não é fácil, não é trivial, mas é extremamente necessário e importante. Aprendam isso com todo e o devido cuidado. Só para concluir agora, então tá aí o exemplo, tem alguns comentários importantes sobre energia. Então, ó, eu vou falar brevemente aqui, mas eu recomendo vocês lerem o 2.4.4, tá certo? Que é basicamente comentários sobre a energia eletrostática. Tem um deles aqui que é extremamente importante. Ó, vamos imaginar que eu tenho um campo elétrico constituído por uma superposição de dois campos elétricos, tá certo? Então aqui tem um campo E1 e um campo E2 e eu tenho um campo resultante ali. Bom, como a gente viu, a energia ela é proporcional ao quadrado, né? Ela é quadrática em relação ao campo, tá certo? Ela vale 1 meio ε0 a integral do módulo de E ao quadrado dV. Ok? Se eu substituir a expressão aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter 1 meio de ε0 a integral de E1 mais E2 ao quadrado dV. Onde dV em todo o espaço, tá certo? Isso aqui me dá o quê? 1 meio ε0 a integral do quê? Módulo de E1 ao quadrado mais módulo de E2 ao quadrado mais 2 vezes E1 produto escalar com E2, tudo isso integrado em dV, tá certo? É assim que está um quadrado, né? Fazendo produto escalar de E1, E2, isso aqui me dá o que é o quadrado. É o módulo ao quadrado desse vetor aqui. Sim? Beleza? Quanto que é a energia do campo E1? 1 meio de ε0 integral de módulo de E1 ao quadrado dV. Quanto que é a energia do campo E2? 1 meio ε0 integral do módulo de E2 ao quadrado dV. Quanto que é a energia do E1 mais o E2? É isso aqui?
Sim ou não? Não é, certo? Ou seja, a energia não obedece ao princípio da superposição. Quem que são esses caras aqui, ó? Quem que vocês acham que é? Se eu pego um feixe de luz e eu mando outro feixe de luz, é o padrão de interferência, exatamente. Eu consigo mandar luz e luz e criar escuridão, se eu quiser. Certo? Só mandar elas fora de fase, que elas interferem e se cancelam. Certo? Então, esse cara é o padrão de interferência. Devido ao padrão de interferência, devido ao comportamento ondulatório das ondas eletromagnéticas, a energia não obedece ao princípio da superposição, tá certo? De fato, se você prestar atenção, se você dobrar a quantidade de carga em todo o espaço, o que acontece com a energia? Vai quadruplicar, tá certo? Eu dobro a energia de carga, a quantidade de carga em todo o espaço, e a energia eletrostática é quadruplicada, certo? Ao contrário da força, ao contrário do campo elétrico. Se eu dobrar a quantidade de carga no campo elétrico, dobra, certo? A força também, o potencial também. A energia não, a energia quadruplica, tá certo? Isso acontece porque é ondulatório e tem padrões de interferência. Isso aqui, ó, descreve exatamente... Era um grande sucesso, na realidade, do eletromagnetismo. Ele conseguia descrever padrões de interferência, que o Newton lá tentava, com uma mecânica corpuscular, lá descrever de uma maneira completamente bizarra, né? E não tinha como, certo? Até tinha como, ele achava maneiras também de descrever padrões de interferência. Mas isso aqui ele descreve com uma certa sutileza, né? Com uma certa... com bastante rigor, né? O padrão de interferência das ondas eletromagnéticas. Então, tenham em mente que a energia não obedece ao princípio da superposição, principalmente devido ao padrões de interferência que pode acontecer. Luz mais luz pode dar escuridão, com toda certeza.